Os meus cumprimentos a todos os que nos acompanham. Eu digo meus cumprimentos porque eu não sei a hora que alguém vai estar me ouvindo a gravação. Eu não pode ser que não seja a hora do bom dia, ou do boa tarde, ou do boa noite. Enfim, apenas eu envio os meus cumprimentos. E desde já agradeço a participação, lembrando que se os que nos ouvem ficarem até o fim, e principalmente se compartilharem e comentarem, e se inscreverem no nosso canal, estarão ajudando, porque a plataforma, que é o Meet do YouTube, passa a divulgar mais o nosso canal. E eu quero lembrar que nós não temos monetização, não ganhamos nada com isso. E quem se inscreve também não paga nada. Bem, então, nós temos procurado focar o nosso estudo em alguns pontos que não são tão comentados, né? E nem sempre isso é possível. E hoje, certamente, vamos comentar alguns aspectos da vida cristã que são comentados, e talvez até muito comentados, né? Que é o das oportunidades que Deus nos dá e do que ocorre ou do que sucede depois que nós passamos pelo momento em que essas oportunidades se manifestam. Porque pode ser que as oportunidades apareçam e nós tenhamos a percepção de que elas apareceram, discernindo o que é acaso e o que é resposta de oração, e aproveitemos essa oportunidade, desfrutando dela. Mas também é possível que a gente não perceba e ela passe. E por que é possível que a oportunidade não seja percebida e que ela passe? Eu recorri a uma historinha que eu chamei de, forçando um pouco a barra, eu chamei de lenda. E mais adiante eu vou voltar ao texto bíblico, mas comecei e me alonguei um pouco nessa lenda, que na verdade é uma espécie de anedota, que contam que um certo homem, durante uma inundação, a inundação enchendo a casa, e subiu no telhado. E, e orou, e se orou é porque tinha alguma fé, ainda que seja aquele tipo de fé que só aparece quando o avião está caindo, né? Que também tem esse tipo de fé. Mas orou e esperou uma salvação, a salvação que pediu. E se esperou, é porque confiou. E pode ser até que tenha confiado demais, porque ele orou e aí passa uma pessoa nadando agarrada numa câmara de ar e o convida: vem aqui que dá para nós dois nos salvarmos com essa câmara de ar. E ele achou que aquilo era uma solução muito precária e que, por confiar, esperou coisa melhor. E depois passa um bote e a cena se repete e, de novo, ele espera coisa melhor. E, por fim, passa uma lancha de bom tamanho, tão grande que não dava para encostar na casa. Mas aí alguém joga uma corda para ele pegar a corda e ir até a lancha. Mas ele achou que essa história de pegar a corda e ir até a lancha não era muito adequada e resolveu esperar. E a lancha foi embora, e a casa desmoronou e ele morreu. Bom, aí chega no céu e diz: mas Senhor, eu orei, tive fé, esperei, o Senhor não me salvou. E o Senhor teria dito: eu mandei uma câmara de ar, você não quis. Eu mandei um bote, você não quis. Eu mandei uma lancha, você não quis. E você, então, escolheu morrer. Bem, aí nós exploramos isso, né? Porque aí você tem oportunidade. Primeiro, tem fé e confiança de quem orou. Orou e esperou. Muito bem. Vamos louvar a fé e a confiança do personagem da história. Mas ele não percebeu as oportunidades. Faltou discernimento, faltou percepção. E como não aproveitou as oportunidades,
não pôde desfrutá-las, porque aí vem uma lição também. Nós desfrutamos das oportunidades da vida, quer sejam elas por intervenção divina ou por iniciativa humana ou até por acaso, mas se nós não tivermos discernimento, não aproveitamos. E se não aproveitamos, como as nossas condutas em geral têm consequências. Tem aquela chamada lei da semeadura, lá em Gálatas 6, 7, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Bom, então o varão aí semeou primeiro fé e confiança e semeou. Semeou uma resposta enviando socorro. Uma semeadura de resultados proveitosos. Só faltou discernimento para dizer: a oportunidade é essa, a resposta foi dada aqui. E para ter discernimento é preciso ter sabedoria. Então, vamos fazer uma prática que é comum em quem orienta a pesquisa. Em primeiro lugar, a gente começa dizendo em que sentido está usando as palavras. Então, quando a gente diz que está estudando o significado das oportunidades e do discernimento das oportunidades, que para discernir precisa ter sabedoria, conhecimento, entendimento e sabedoria. Vamos resumir assim: conhecimento, entendimento e sabedoria. Aquele senhor orou, aquele personagem da lenda ou da anedota orou, porque tinha algum conhecimento. E tinha alguma fé, que dava sabedoria, alguma sabedoria. E ele teve um grau de sabedoria que o levou a orar na hora certa. O que não é preciso ser muito sábio, não, né? Porque volta a imagem do avião caindo. Na hora que o avião está caindo, todo mundo tem fé e todo mundo ora, né? Mas não teve discernimento para perceber a oportunidade que foi dada em resposta. Né? Nem teve discernimento depois, quando foi fazer uma cobrança a Deus, né? Como que botando Deus no banco dos réus. Então, faltou alguma coisa para que ele tivesse discernimento e sabedoria. Então, o que é que nós estamos estudando? A isso a gente chama objeto da reflexão, objeto do estudo, né? Que é a coisa estudada. Então, repetindo, nós estamos estudando oportunidades, reconhecimento dessas oportunidades e a consequente oportunidade de desfrutar as oportunidades. O desfrute das oportunidades. Além disso, estamos também incluindo no objeto das nossas reflexões a capacidade de compreender os fatos. Compreender os fatos significa saber o significado deles e até onde eles vão, até onde o significado deles vai. Isso é uma síntese do que se chama interpretação. Interpretar é procurar significado e alcance do significado. Porque uma coisa é discernir, assim, ligeiramente o significado. Esse barco, essa câmara de ar é uma oportunidade, é um fato que representa uma oportunidade. Mas qual é o alcance dessa oportunidade? É uma oportunidadezinha insegura, que se eu for acreditar nela, eu posso me dar mal, ela pode falhar, a câmara de ar pode furar e tal. Ou é uma oportunidade, um fato que tem um alcance que vai até a esfera da segurança. Ele é suficiente para me dar segurança ou é insuficiente? Esse fato representa um acaso, e se representa um acaso, não é resposta de oração e, portanto, não é, do ponto de vista da minha fé, uma segurança, ou esse fato é uma resposta de oração, e se é uma resposta de oração, eu posso confiar nele. Né? Esse é o alcance do entendimento. E vamos nos debruçar sobre isso. Né?
Então, uma vez que a gente defina o objeto, a coisa que a gente quer estudar, é interessante a gente saber muito bem, eu quero estudar isso. Mas qual é a dificuldade que eu tenho diante disso? Qual é o problema que essa coisa que eu quero estudar representa para mim? Ou qual é o problema que essa coisa que eu quero estudar pode ser oportunamente examinado, analisado, refletido? E a isso, nas metodologias da pesquisa, se dá o nome de problematização do objeto. Então, já começamos problematizando o objeto aqui, dizendo que estamos estudando a oportunidade, estamos estudando o pós-fato, o que vem depois do fato, tem a oportunidade e o que vem depois. Esse é o objeto, é a coisa que estamos estudando. Mas o que queremos saber disso? Qual é o problema que fazemos com isso? Que estamos analisando, porque de um mesmo objeto, de uma mesma coisa, a gente pode fazer diferentes perguntas. E cada pergunta pode representar um problema. Então, a gente pode querer saber coisas diferentes. Eu repito incansavelmente um exemplo, quando eu acho que ele esclarece bem. E eu vou fazer aqui um comentário que eu já devo ter feito em muitas lives. Certa vez, um orientando que eu queria estudar escolinha, ele era estudante de educação física, era professor de educação física e queria fazer uma pesquisa sobre escolinha de futebol nas escolas da rede pública onde ele ensinava. E eu disse, muito bem, você sabe qual é a coisa que você quer estudar, o objeto da sua pesquisa. Mas o que é que você quer saber disso? Você pode querer saber se essa escolinha é aceita e atraente para os estudantes. Você pode querer saber se essa escolinha é proveitosa para a vida privada dos estudantes, qual é o proveito que elas têm. E esse proveito pode ser um proveito da esfera da fisiologia, pode ser um exercício para aqueles alunos adolescentes ou pré-adolescentes que você tem nas escolas da rede pública, o quanto aquilo é bom para o corpo deles, e até para a sociabilidade deles. Mas você pode querer saber outra coisa que não tem nada a ver com isso, ou que não é só isso. Você pode querer saber se aquela escolinha é uma porta de entrada para profissionalização no futebol. E ele terminou escolhendo isso. Então, o problema dele passou a ser o que é que a escolinha de futebol, o que o professor de educação física, que em vez de dar aula de educação física, fica botando os meninos para jogar bola. E o outro problema também poderia ter sido, o professor faz isso para se livrar das aulas, bota o menino para jogar bola e fica olhando. Né? Ou o professor tem interesse em encaminhar para profissionalização, etc. Né? Então, ele escolheu um problema e fez a pesquisa. E aí vem muitas outras perguntas, porque isso se chama estabelecer objetivos específicos. O objetivo geral dele era a escolinha de futebol ou as aulas de educação física dadas como escolinha em caminho para a profissionalização, ele queria saber isso. Então, ele tinha que responder muitas outras perguntas. Por exemplo, o professor de educação física tem contato com os times de futebol? Ele se preocupa em selecionar ou identificar alunos com potencial para ser jogador? Ele tem contato com as famílias dos estudantes para saber se as famílias estão interessadas em encaminhar o filho para a profissionalização e se elas podem contribuir para isso, ou até orientá-las para contribuir para isso. São muitas perguntas que aparecem e que a gente chama de objetivos específicos. Então, aqui o nosso objetivo geral é estudar o discernimento das oportunidades que são dadas como resposta de oração. E o que vem depois, em consequência disso, o pós-fato. Né? Depois do fato. E, então, nos debruçamos também sobre o pós-fato. O que é o pós-fato aí?
No caso da anedota ou da lenda, o pós-fato é que o cara, depois que morre, vai para o céu, né? E vai tomar satisfações com Deus. Mas, na nossa vida, a parte, a lenda, existem pós-fatos. E o pós-fato nem sempre é o que a lógica sugere. Porque, do ponto de vista lógico, nós podemos pensar que quem recebe uma bênção se edifique, tenha um avivamento, dê mais um passo para ser uma nova criatura. Mas nem sempre é assim, né? Muitas vezes não é assim. Por quê? Porque falta conhecimento. Então, lá em Oséias, por exemplo, o que é que nós vimos? Oséias 4:6. Por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei a ti, para que não me sirvas de sacerdote. Visto que tu esqueceste a lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Para quem é que Oséias está dizendo isso? Ou para quem é que Oséias está transmitindo as declarações do Senhor? Porque ele começava dizendo, assim diz o Senhor, né? Então não é ele que está dizendo. Ele está dizendo isso para os sacerdotes de Israel, os que ensinavam o povo. E deixaram de ensinar, se omitiram, ou ensinaram errado. Se não ensinaram errado pelas palavras que usavam, ensinaram errado pelo exemplo que davam, porque davam mau exemplo. Então, o povo errou e foi destruído por isso. Sofreu destruição, devassidão. Não acabou o povo, quando ele diz destruição, mas sofreu devastação. Então, sofreu devastação porque faltou conhecimento ao povo, porque os sacerdotes que deviam ensinar não ensinaram. Então, estamos vendo que entre o fato e o pós-fato é preciso ter conhecimento. A ponte entre o fato e o pós-fato é o conhecimento. E onde é que falta conhecimento? Faltou conhecimento ao homem da lenda, ou da anedota, porque ele não tinha conhecimento bastante para saber que o Senhor usa meios que nem sempre nós compreendemos ou estão nas nossas expectativas. Ah, passa um sujeito, que é uma câmara de ar. Para um já é precário se salvar de uma cheia com uma câmara de ar, mas o cara queria que ele fosse também. Eram dois numa câmara de ar. Mas não é para ir montado na câmara de ar, né? É para ir só segurando nela. Não vai fazer todo o peso nela, porque a diferença entre afundar e boiar não é o peso todo da gente, é uma pequena diferença entre a densidade da gente e a densidade da água, que é muito semelhante. A nossa densidade é apenas um pouco maior do que a água. Por isso é que é fácil boiar, né? Então, ele não teve entendimento, não teve conhecimento para entender. E nós vemos que Oséias está dizendo que conhecimento pode levar a graves consequências no pós-fato. E aí, na anedota, na lenda, o cara foi destruído, como Osés disse que o povo hebreu seria destruído por não ter conhecimento, né? Bom, ainda um outro aspecto é que no pós-fato ele não reconheceu que tinha lhe faltado conhecimento. E geralmente isso acontece. Quem não tem conhecimento dificilmente reconhece que não tem. Ou muitas vezes reconhece que não tem conhecimento suficiente para entender o fato. E o pós-fato é que ele foi como que reclamar do Senhor que não tinha salvo. E foi reclamar porque não tinha conhecimento, né? Agora, também nos debruçamos sobre as oportunidades, né? E talvez, dando sequência ao que eu iniciei há pouco e interrompi para comentar o aspecto da relação entre fato e pós-fato, que era definir os termos que estamos usando, né? O que é que estamos chamando
de discernimento, né? Então, discernir é saber fazer a diferença entre um fato e coisas que podem ser semelhantes. Discernimento é quem não confunde coisas diferentes, como se fossem a mesma coisa. Discernir. Então, ele não discerniu a passagem de um homem com a câmara de ar, com um bote ou com uma lancha, que ele poderia ser um acaso, e se estivesse passando ali por acaso e não como resposta de Deus às orações, não merecia confiança. Ou, em vez de ser um acaso, ser providência. E isso pode ser difícil, né? E, às vezes, no pós-fato, fica mais fácil compreender. Porque você olha e diz, será por acaso ou será que é providência? E é preciso ter discernimento e sabedoria. Porque para discernir é preciso ter sabedoria. E o que é sabedoria? Estamos definindo as palavras que estamos usando. Vamos entender sabedoria aqui como a capacidade de usar bem o conhecimento. Primeiro, dissemos que é preciso ter conhecimento. Segundo, que é preciso usar bem o conhecimento. Porque muitas vezes nós temos conhecimento e não usamos bem. Uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter sabedoria. Se tem conhecimento e não sabe usar, não tem sabedoria. Se tem conhecimento e sabe usar bem, tem sabedoria. Então, vamos exemplificar. Imagine que você está dirigindo um carro numa cidade estranha e você esqueceu de fazer um saque antes de ir para essa cidade, esperando que quando chegasse lá faria o saque em qualquer máquina de banco. E é uma época que o cartão não era tão popularizado e você não, não encontraria fácil um banco para fazer o saque. Nem todo comércio tinha a maquininha para receber o pagamento através do cartão. Aí você olha que a gasolina acabou, o ponteiro da gasolina zerou. E você está perdido na cidade estranha, no trânsito da cidade estranha, no meio de um engarrafamento enorme. E você já não sabe se orientar. Mas você faz como o homem da história da cheia, o homem refugiado no telhado, você ora. Porque tem alguma fé e confia. E aí você para num sinal. E aí, de repente, um motoqueiro para do seu lado. E agora você deve pensar, esse motoqueiro parou aqui do meu lado por acaso, porque é comum um motoqueiro parar no sinal? Ou isso é uma resposta? E aí é preciso ter sabedoria para tirar isso a limpo. E aí você baixa o vidro e pergunta para o rapaz, olha, como é que eu posso chegar no tal endereço? E ele começa a explicar, dobre à direita e à esquerda, e à direita de novo, e não sei o quê, e aí diz, não, é muito complicado. Você não vai acertar, não, me acompanhe. Quando ele diz, me acompanhe, aí você pensa, uma época de muita criminalidade, uma cidade afamada pelo alto índice de criminalidade, ele está lhe guiando para lhe levar no endereço certo, está oferecendo esse serviço, ou ele está te atraindo para uma cilada, que na gíria as pessoas chamam de cheiro do queijo. Ele está te levando para o cheiro do queijo. E aí você precisa discernir. E aí você diz, eu vou seguir. E segue. Depois de muitas curvas, e o sinal fecha de novo e ele para do seu lado e diz, essa rua aqui vai até lá onde o senhor quer. E faz meia volta e volta para o caminho de onde vinha. Bom, se você tivesse achado que o motoqueiro era como a pessoa que passou com a boia, com a câmara de ar, usando câmara de ar como boia, você não teria seguido, teria perdido a oportunidade, né? Agora vem o pós-fato. O motoqueiro te levou para o endereço certo, ou até onde você seguramente encontraria o destino. E depois, você deu testemunho, e depois isso te edificou, isso te avivou, e você lembra sempre disso.
E isso semeou a gratidão no seu coração. Esse é o pós-fato. É o fato que vem depois. Né? E assim existem muitos fatos. Você pode ficar ansioso e apreensivo porque aparece um saldo devedor residual de uma conta sua e esse saldo devedor aparece muito grande. E você não esperava que houvesse esse saldo, nem que ele fosse tão grande. E isso te desperta a ansiedade. E você faz como o homem que se refugiou no telhado, você ora. E aí a instituição credora te oferece um plano de refinanciar essa dívida. E o juro era alto e era uma coisa pesada. Em vez disso, você podia tentar na justiça anular aquele saldo devedor. E muitas pessoas que conhecem o assunto dizem para você, entre na justiça que você ganha. Mas você diz, não vou brigar com essa instituição, não. Ela tem um departamento jurídico, para ela não é problema nenhum sustentar uma questão por anos e anos, e para você vai ser um problema sustentar uma questão. E aceite o plano. Mas como é que você vai pagar? E aí, de repente, aparece na sua conta um dinheiro que resultou de uma ação judicial que você nem pleiteou. Mas o seu nome apareceu depois na lista dos que iam receber aquela vantagem. Você merecia aquela vantagem porque você estava na mesma condição dos que pleitearam. Mas você não tinha entrado na ação judicial. Bom, então, de novo, nós temos o fato, que é o problema que apareceu, temos a solução que você precisou discernir que podia ser e que confiar que seria uma oportunidade, e teve o pós-fato. E o pós-fato tem duas dimensões. Uma é que você desfrutou, teve o desfrute da confiança. E o outro é o que aconteceu com você depois disso. Né? Então, você aproveitou ou não aproveitou a oportunidade? Se não desfrutou, você fez como o homem que estava no telhado? Ou você compreendeu que tem errado? E até você pede perdão ao Senhor. E se aproveitou? Você agradece, dá testemunho, se sente edificado, foi avivado. São questões que nós estamos propondo para a reflexão de cada um. Você já passou por situações que representavam uma possível oportunidade de obter uma bênção e uma demonstração de que o Deus vivo interfere na vida, que ouve as pessoas e responde. Agora, muito bem, se houve essa situação, qual foi o caminho que você tomou? Você discerniu que era uma oportunidade? Ou você achou que uma câmara de ar, um bote, uma lancha não eram a resposta que você pedia e não era uma oportunidade de você se sair daquela situação? Ah, mas perdi a oportunidade. E aí? E depois você compreendeu que tinha errado? Em não aproveitar aquela oportunidade, não ter fé suficiente para aproveitar aquela oportunidade? Ah, não, mas eu aproveitei. E fui beneficiado, desfrutei do benefício que aquela situação que me foi dada representou. Ah, muito bem, desfrutou. Isso é pós-fato. O desfrute. E qual foi o pós-fato? Né? O desfrute e o que vem depois é o pós-fato.
Aí, vamos repetir. E a repetição faz parte de uma reflexão. No pós-fato, houve edificação, houve avivamento, testemunhos foram dados para a edificação de terceiros, ou houve o pós-fato, você até ficou agradecido, mas acabou aí. Não teve testemunho, você não teve agradecimento, mas não foi edificado com isso, ou até foi edificado, mas não foi avivado. Né? O que é ser edificado? Estamos aqui chamando de edificação aquilo que nos torna mais amadurecidos espiritualmente, mais maduros na fé. E o que é que estamos chamando de avivamento? Estamos chamando aqui, na nossa reflexão, de avivamento aquilo que nos torna mais proativos, porque o cristianismo não é uma crença contemplativa. O hinduísmo é que o sujeito se senta com as pernas cruzadas, bota os dedos numa posição e fica tentando não pensar em nada, ou contemplando a natureza ou a vida. O cristianismo não. O cristianismo é uma doutrina de ativismo. O Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E não é necessariamente fazer uma viagem. Ir é ter uma atitude. Ir para uma conduta. É um movimento que não é só um movimento físico. É um movimento que é também um movimento no sentido valorativo, ou até uma forma de adjetivar uma conduta. Você sai da passividade e vai para a atividade. Isso é ir. Ir por todo mundo. Ir por todo mundo. Por todo mundo pode ser você sair do Brasil para ser missionário na África, na Ásia, na Oceania. Uma vez eu vi um cidadão dizendo que ia para Tahiti, que é uma ilha perdida no Oceano Pacífico, né? Para ser missionário lá. Uma ilha turística e tal. Mas o ID pode ser no seu espaço profissional, onde você trabalha, pode ser na sua vizinhança e pode ser dentro da sua casa. E pode ser até de si para consigo. Sim, estou avançando um pouco aqui. Talvez flexibilizando demais a semântica, o significado do verbo ir. Mas nós podemos pregar para nós mesmos. Podemos ir à nossa própria consciência, ou, como as pessoas costumam dizer, podemos dialogar com o travesseiro. Podemos pregar para o travesseiro, o que significa dizer para nós mesmos. Né? Pregar a toda criatura. Com base em quê? Com base nas Escrituras. Necessariamente com base nas Escrituras. Mas estimulado como? Aí os fatos que levam ao pós-fato dizem respeito à estimulação. O fato não é revelação. Revelação é só a Escritura. O fato não revela nada. Vamos ver isso há pouco. O fato estimula a quem já colheu a revelação das Escrituras. Para quem colheu, ou para quem nós estamos mostrando as Escrituras para que ele colha, o fato pode estimular a decisão de seguir as Escrituras. Né? Então, estamos vendo fato e vendo pós-fato, como se o fato revelasse. O fato não revela nada, e vamos ver as oportunidades perdidas. Se as oportunidades são perdidas, ou não produzem efeito, é porque o fato não revela. Né? Ou a revelação simplesmente do fato não consegue ser duradoura, porque tem a semente que cai na beira da estrada e o passarinho leva. Tem a semente que cai em cima de pedra, e terreno raso, e quando cresce logo murcha, porque não tem como se enraizar.
e tem a semente que o mato abafa, né? E ela até brota, mas o mato abafa e ela morre. Então, o fato é apenas a semente. Então, vejamos aqui algumas oportunidades aí na página 3, e eu devo mandar o texto, porque eu não tenho mandado o texto nas últimas semanas, mas eles estão prontos aí, eu só preciso mandá-los. E vou, acho que eu tenho com esse uns 3 textos para mandar. Então, nós vimos que temos a problematização com relação à resposta de oração. Nós vemos, por exemplo, em João 14:14, eu estava falando o tempo todo numa que eu chamei de lenda, forçando um pouco a barra, porque de fato é uma anedota, né? Mas em João, nós temos, eu não vim até aqui fazendo tantas referências bíblicas como costumo fazer, mas nós vemos em João 14:14, abre aspas, citando o texto do Evangelho de João. Se pedirdes qualquer coisa em meu nome, eu a farei. Então, é uma promessa direta, clara e muito forte. Aí o Senhor está dizendo que peça no meu nome que eu faço. E aí isso dá lugar a algumas dúvidas, porque ele peça qualquer coisa. E algumas pessoas fazem uma interpretação literal disso. Mas a interpretação literal, sem fugir aos limites semânticos das palavras, né, os limites do significado das palavras, a interpretação literal, que o povo chama de ao pé da letra, né, ela precisa de um complemento que é uma interpretação lógica, que se ampara também junto com uma outra interpretação, que se faz juntando várias passagens bíblicas que têm relação umas com as outras. E isso recebe o nome de interpretação sistêmica ou sistemática. Então, peça qualquer coisa que eu faço. Mas, qualquer coisa que se harmonize com o que Jesus ensinou. E por que você está dizendo isso? Você está dizendo mais do que o texto, ou menos do que o texto, né? O texto diz qualquer coisa. E eu estou dizendo que esse qualquer coisa é só aquilo que se harmoniza com o que Jesus ensinou. Então, eu estaria fazendo uma interpretação restritiva, porque é menor do que o texto. É preciso muita cautela para fazer a interpretação restritiva, mas há momentos para isso, né? Quando? Quando uma interpretação sistêmica e lógica sugere a necessidade de uma restrição. Porque é claro que se você pedir o mal, o senhor não vai atender. Se você pedir para idolatrar certos ídolos, para cultuar certos deuses, para o Senhor te aproximar dos deuses inimigos dele, ou inexistentes, é claro que ele não vai te atender. Se você pedir coisas que não se harmonizam, ou que são para o seu deleite, ou seja, para a sua vaidade, para o seu prazer, não está incluído no qualquer coisa. O que está incluído no qualquer coisa? O que ele atendeu? O que Jesus atendeu? Ele atendeu todos os pedidos de cura. E cura é uma coisa que ele atendeu até de quem não pedia. O homem lá do tanque de Siloé nem pediu. E duvidou. E ele chegou e disse, não, creia que eu vou te curar. Então, qual é o sentido de um pedido de cura? Em primeiro lugar, como ele disse, tinha o sentido de demonstrar que ele era o Messias. Ou seja, para que o Senhor seja glorificado. O Pai seja glorificado no Filho. Então, qualquer coisa que se harmonize com isso. Então, Deus será glorificado
Se nós pedirmos coisas que não se harmonizam com o que ele ensina, creio que não. O que mais que ele... Pedidos mais que ele atendeu. Ele expulsou demônios. Na área das curas, foi cego, foi surdo, foi coxo, foi doença de pele, que era tudo diagnosticado como lepra. Né? Mas, e qual foi outro tipo de pedido que ele atendeu? Ora, libertação. Libertação dos que estavam sofrendo possessão. Aí sim, aí temos novamente alguma coisa que tem tudo a ver com a missão do Cristo, que era libertar os cativos, curar os enfermos e salvar os oprimidos. Os oprimidos de quê? Ele não lutou contra a opressão romana. Era oprimidos espiritualmente. Então, ele atende os pedidos que dizem respeito à libertação espiritual. E tão somente libertação espiritual, não é libertação na vida secular. Né? Mas o poder de Deus não é limitado. Então, é claro que ele pode atender mais alguma coisa. E o Antigo Testamento está cheio de pedidos de mulheres estéreis que conseguiram engravidar. Foi assim com Sara, foi assim com Rebeca, foi assim com Ana, mãe do profeta Samuel, foi assim com a mãe do Sansão, que a Bíblia não diz nem o nome dela, diz só que ela conseguiu superar a infertilidade ou a esterilidade. E também tem outros pedidos. Né? Aí Elias pede para chover e chove. Né? E tem também pedido para vencer batalhas espirituais. E Elias é outra vez o exemplo. Que pediu e conseguiu tocar fogo em lenha depois de jogar água em cima dessa lenha. E desce fogo no céu e a lenha queima. Não era cura. Não era libertação no mundo secular, porque a rainha opressora continuou sendo rainha. E Elias teve que fugir dela. E não orou para a rainha perder o trono, o marido da rainha, que era o rei que dava poder, a rainha cair do poder. Era uma libertação espiritual do povo hebreu que estava sendo dominado pelos sacerdotes de uma rainha estrangeira que tinha trazido adoradores de outros deuses para dentro de Israel. Então, são pedidos que valem. Né? E tem até pedido de ganho material. Lá, Jabez ou Jabes, há quem pronuncie de uma maneira e de outra, lá no Antigo Testamento, pediu primeiro para o Senhor aumentar o patrimônio dele. E foi atendido. E a Bíblia só diz isso. Não diz como é que ele usou esse patrimônio, nem diz como é que ele vivia antes. Ele pediu e o Senhor deu. Porque o Senhor é soberano e age como quer. Mas não tem compromisso quando diz que daria tudo o que fosse pedido, não tem compromisso com o que não se harmoniza com ele, porque não tem compromisso com o mal. E nós temos definido aqui o que seja o mal. Às vezes as pessoas me perguntam o que é o mal, e eu digo, o mal é o que não se harmoniza com os planos de Deus. Por isso aqui, o massacre de Jericó, que muita gente diz, aquilo é o mal porque foi um genocídio. E, de fato, se feito por homens, seria uma maldade imensa. Mas era um bem, porque se harmonizava com os planos de Deus e com a promessa de dar aquela terra para Israel. Né?
Bem, já estamos com mais de 40 minutos e eu posso reservar o estudo desses fatos que, que repercutem no pós-fato, repercutem bem ou mal, olhando para o caso do Êxodo, narrado pelo livro de Êxodo, para a libertação de Israel do Egito, até para esquecer essa história do homem que se afogou porque não pegou a carona na câmara de ar, nem na lancha, nem no bote. Vamos agora olhar para o livro de Êxodo e vamos ver o que aconteceu para Israel ser libertado com as pragas do Egito, e o que aconteceu no deserto com a coluna de fogo para orientar à noite, com a nuvem para guiá-los de dia, e com o maná, e com a purificação das águas amargas e essas coisas todas. E vamos ver como foi o pós-fato disso tudo. Quando o povo recebeu tudo isso, e logo fez um bezerro de ouro e se manteve politeísta, porque eles tinham aprendido o politeísmo no Egito, saíram de lá e saíram contaminados com o politeísmo dos egípcios, e não se curaram disso. Quer dizer, o pós-fato foi decepcionante. Né? E vamos ver algumas conclusões, vamos reservar isso para o próximo domingo. E há dias atrás alguém perguntou no canal qual era o meu nome, e eu até simplesmente disse o meu nome, e depois, refletindo melhor, entendi que devia dizer mais alguma coisa. E agradecer quem fez essa pergunta, porque me deu a oportunidade de esclarecer. Por que eu não tenho feito essa apresentação formal? Porque nós começamos com pessoas conhecidas, um pequeno grupo de pessoas que, desde a pandemia, começou a se comunicar pela internet, quando não saíamos de casa. E essas pessoas me conhecem. E também, por uma coisa minha, eu não gosto de títulos, porque eu acho que quem usa títulos não está confiando na fundamentação do seu discurso, dos seus argumentos. E eu só quero me comunicar se eu conseguir fundamentar o que digo, e não pelos títulos que eu tenho. Mas eu já vi um palestrante dizer que apresentava os títulos dele, e ele tem muitos títulos, porque já foi contestado por alguém que disse: quem é você para dizer essas coisas? Né? A mesma pergunta que os fariseus faziam a Jesus: quem é você para ter autoridade? Eu não estou querendo me comparar com Jesus, não. Eu só estou querendo dizer que, às vezes, as pessoas que elas mesmas não confiam no discernimento do fundamento do que estão lendo ou ouvindo, elas preferem levar em conta os títulos. Né? Então, eu, um tanto constrangido, porque eu não gosto dessas coisas, mas eu devo considerar que a pergunta é procedente, respeitar e atender a pergunta, dizendo que o meu nome é Rui Martinho Rodrigues. Eu estou aposentado já há vários anos do magistério exercido na Universidade Federal do Ceará, no curso de Educação, onde eu ministrei as disciplinas do Departamento de Fundamentos da Educação, que trata das disciplinas propedêuticas, que são as disciplinas básicas. Nada, nenhuma relação com métodos de ensino, essas coisas. Mas era Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, História da Educação. Depois, isso ensinando na graduação. Depois de algum tempo ensinando na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, eu ensinei várias disciplinas com diferentes títulos, porque em mestrado e doutorado a gente cria disciplina a cada semestre, mas, em geral, elas versavam sobre teoria e metodologia da história e teoria e filosofia do conhecimento. Bom, e a minha produção, eu tenho 10 livros publicados, alguns pela editora da UFC, outros pela editora da UES, um pela editora que não existe mais, que é a editora Atlas, de São Paulo, e outro por uma editora paulista também, a editora
Malheiros. Então, bom, e sou membro da Igreja Batista do Caminho, na Rua Assunção. E tenho esse canal que em Fortaleza, Igreja Batista do Caminho de Fortaleza, porque parece-me que lá pelo Rio, Niterói, tem outra com esse nome, e não quer dizer que haja semelhança entre elas. Bom, e tenho produzido textos antes das lives, e eu envio esses textos para as pessoas de quem eu tenho e-mail ou WhatsApp. Quem tiver interesse por esses textos pode me mandar e-mail ou WhatsApp. E eu já não estou enviando os textos antes das lives, porque me parece que isso diminuía a audiência das lives. E a minha esperança é que as pessoas fossem ouvir as lives com o texto na mão, conferindo no texto. Mas eu fui advertido que as pessoas, em geral, não fariam isso, não estavam fazendo isso. Ou liam antes e depois não queriam ouvir a live. Ou ouviam a live e depois não queriam ver o texto. Porque os textos, realmente, eu acabei fazendo textos mais longos do que eu gostaria, porque os assuntos são ricos ou complexos, e eu que queria fazer texto de uma página só, tenho feito texto de 5, 6, 7 páginas, mas eu continuo fazendo e enviando para aqueles que têm interesse. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.